pautado nessa casa, senhor presidente, um projeto muito importante e, ao mesmo tempo, polêmico. Mas, nesses meses de mandato, eu sempre defendi a prudência e a responsabilidade fiscal diante da situação financeira do nosso município. Eu sei da necessidade de ampliar serviços e de melhorar o atendimento ao cidadão, e por isso, muitas das vezes, eu votei nessa casa aqui contrário, para evitar desequilíbrios nas contas públicas do município. No entanto, nesse caso da atualização da planta de valores, eu não poderia deixar de me opinar quanto a isso, eu estaria sendo omisso. E nós não podemos adiar esse processo. Esse é um processo que já deveria ter sido feito lá atrás, infelizmente caiu no nosso colo. Então, os valores realmente estão defasados, sim. Itaiobeiras cresceu e as demandas aumentaram. E não é possível sustentar os serviços públicos, não apenas com os repasses federais, os repasses estaduais. E é nosso dever aqui dessa casa garantir que as contas públicas sejam equilibradas, evitando a omissão de receitas, que pode, inclusive, caracterizar um ato de irresponsabilidade fiscal. E, na minha função nessa casa, eu quero, sim, fazer um mandato com justiça e com coerência. Não vou ser hipócrita aqui por fazer politicagem, mas, ao receber esse projeto nessa casa, nós reunimos aqui com o Departamento de Receita e Cadastro, a qual eu parabenizo o secretário Hiltman, e estendo o meu abraço aos demais colegas lá da Receita, que me recebeu lá por inúmeras vezes, viu, Cacá? Desculpa aí a perturbação lá, mas eu precisava entender o processo, para mim compreender os critérios e as fórmulas utilizadas para se chegar nessa atualização da planta de valores. Também consultei alguns municípios vizinhos, cidade de porte de Itaiobeiras. Estive com o doutor André no cartório por mais de 1 hora, tentando também entender como é que se fazia-se os trâmites dentro do cartório de registro, com relação a essa situação que muito preocupa a todo cidadão itaiobeirense quando se fala na questão de tributos. E também eu percebi que, de fato, realmente é uma atualização necessária. Eu fiz questão também de ouvir, senhor presidente, a população. Conversei com moradores do bairro Planalto, do bairro Bom Jardim, do centro. Solicitei várias guias de IPTU. E nas reuniões de comissões eu fiz análise e fiz os cálculos, apresentei, inclusive, usei como exemplo a minha guia de IPTU, a qual o valor venal do meu terreno é de R$ 29.508, e qual eu paguei na época, há mais de 7 anos, eu paguei R$ 120 mil. Então, seria muito irresponsável da minha parte, como parlamentar nessa casa, de eu votar contrário a um projeto que eu estou vendo que realmente está defasado. Mas a culpa não somos nós, não. Isso foi uma falha, sim, incoerente dos legisladores anteriores que não visaram essa situação. Por questão políticas, eu creio isso, mas não vou criticar isso. Quando analisei isso, eu vi que, de fato, os valores estão defasados. E, pautado pela prudência e pelos princípios, a qual eu adquiri alguns conhecimentos ao longo dessa vida, adquiri também quebrando a cabeça com muitos erros e acertos, e não posso me calar diante disso. E analisando, aí eu vou, o irmão Rui está aqui presente, ele vai entender a qual eu vou falar aqui nesse momento, que na palavra do Senhor diz lá que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Quando Jesus Cristo estava mencionando isso, foi num momento que ele estava com a moeda na época, e tinha-se a cara de César, que era o legislador da época, e ele virou para toda que se pronunciava e falava: ó, de quem é essa cara? É de César. Então foi questionado sobre a questão dos tributos. Então ele disse: dai a César o que é de César. Então pague seus tributos a quem de fato necessário, é obrigatório. E nós daremos honra a Deus, que é de Deus de fato. Então os tributos são necessários para que possamos investir em saúde, educação, infraestrutura e bem-estar do nosso povo. Mas temos que ter consciência que os mais pobres não podem ser sacrificados. Por isso eu apresentei aos colegas, e nesse momento eu agradeço a todos aí que entendeu alguns posicionamentos. Me peço desculpa por fato que às vezes eu exagerei, às vezes expressei de uma forma que às vezes chateei alguns, eu peço desculpa aqui. Uma emenda que garantiria a isenção do IPTU para os imóveis cujo valor anual venal seja de até 40 UFM, unidade fiscal do município. Porque o município apresentou uma proposta de 30, não achei viável, solicitei uma proposta de 50, mas em consenso chegamos em 40, para isentar aquelas famílias de baixa renda, com casas mais simples, que estariam desprotegidas e não seriam, para não serem impactadas de fato com esse reequilíbrio. E fomos além, em um diálogo com os colegas, e apresentamos também uma emenda modificativa ao artigo 109 da lei complementar, que reduz a alíquota dos impostos para as edificações. No caso, os terrenos vazios era 0,32, mantém-se o 0,32. E apresentei uma propositura de baixar a alíquota de 0,16 para 0,13 para os nobres colegas. Apresentei também a alíquota de baixar-se a alíquota da construção de 0,10 para 0,8. Isso foi discutido, dialogado, porque precisavam, assim, colocar um equilíbrio, uma balança nessa situação, para que possamos, sim, amenizar a situação da nossa população de Itaiobeiras na questão desse reajuste. E, com isso, garantiríamos que a atualização da planta de valores não seria apenas um ato de arrecadação, mas sim também de um gesto de justiça social, equilibrando a necessidade da receita com a proteção das famílias mais simples e a redução proporcional para quem já contribui com o nosso município. E, senhoras e senhores, aí reafirmo aqui a toda a população de Itaiobeiras que essa Casa Legislativa estará sempre de portas abertas, ouvindo o cidadão, acolhendo as demandas e buscando a solução aí justa e responsável. Você, cidadão, que vai receber seu IPTU ano que vem, a nossa casa vai estar aberta para nós entendermos como é que foi o cálculo e como é que foi chegado a esse reajuste. E os colegas vereadores, votar em esse projeto seria mais fácil para minha situação, eu votar contrário a ele. Mas, igual eu falei no início, não seria... vou dizer assim, seria também hipocrisia da minha parte, pois não estaria sendo coerente com os meus discursos anteriores, e não se trata aqui de politicagem, mas de responsabilidade com o futuro de Itaiobeiras, senhor presidente. Com essas emendas, nós mostramos que foi possível cumprir a lei, atualizar as receitas e proteger os que mais precisam. Eu sei que é um remédio amargo, eu sei que vamos enfrentarmos críticas nas redes sociais, vamos enfrentar, mas nós estamos aqui nesse parlamento justamente para ir cara a cara com o cidadão, expor e mostrar como é que é, de fato, a nossa atuação aqui, como é que é feita a política de verdade, uma política de coerência, de ações e resultados para o cidadão. E
nesse caso, eu voto sim favorável a esse projeto, porque é a hora de agir com coragem e com visão para o futuro. E com essa aprovação também teremos a legitimidade para cobrar do Executivo as políticas públicas de qualidade e a altura da contribuição do nosso povo. Então, é por isso que eu vou votar sim nesse projeto. E sempre fui o primeiro a puxar aqui, a expressar o voto, e não seria diferente dessa casa hoje. Eu poderia ter sido omisso, senhor presidente, e esperar todo mundo se manifestar e querer virar estrela aqui nessa casa e votar para fazer bonito. Mas eu não vou fazer isso, senhor presidente, porque eu vejo que há necessidade, sim, de reequilibrar as contas públicas do município. E eu vejo que, com isso, eu vou ter mais força de poder chegar e mandar os requerimentos aqui nessa casa e cobrar as ações que, de fato, vai precisar ser executada para a nossa população de Itaiobeiras. Por isso, senhor presidente, eu voto sim nesse projeto. Com a palavra.